Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Alexandre e você está no canal da Palavra. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é acerca do reinado de Salomão, sobre o reinado de Salomão. A palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo de número 10, verso de número 24, que toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Pois bem, a nação de Israel, ali nos tempos do reinado de Salomão, ela havia chegado no seu auge, no seu apogeu. Nunca aquela nação tinha presenciado tanto poder, tanta glória e tanta riqueza como eles presenciaram ali no reinado de Salomão. Com Davi, aquela nação ela veio se expandir, mas com o reinado de Salomão, aquela nação de Israel ela veio a se enriquecer. Salomão, ele foi um rei muito sábio e também ele tinha muito prestígio. A Bíblia diz que em 2 Crônicas, capítulo de número 9, verso 22, que Salomão, ele era o rei mais rico e o rei mais sábio de todos os reis da terra. Bom, mas como se sucedeu aí a ascensão do reino de Salomão? Salomão, ele assumiu o trono quando logo após o seu irmão Adonias, o filho mais velho de Davi, ele quis assumir o trono. Vale lembrar que Davi, ele tinha ali 3 filhos mais velhos, mas esses 3 filhos mais velhos já haviam morrido. Eram eles Amon, Absalão e também Quileabe. Amon, nós sabemos que ele morreu pelas mãos de Absalão. Absalão morreu por sua vez nas mãos de Joabe e Quileabe, a Bíblia não menciona como foi a sua morte, mas ele também havia falecido. Então, o irmão mais velho agora passou a ser Adonias. E Adonias, ele quis aí assumir o reinado aí do rei Davi, ele quis ser o sucessor do rei Davi. Mas nós lemos claramente nas Escrituras que essa não foi a escolha feita por Deus. A escolha feita por Deus foi Salomão. O próprio Davi, ele vai relatar em 1 Crônicas, capítulo de número 28, verso de número 5, dizendo o seguinte: que de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu a ele meu filho Salomão para se assentar sobre o trono do Senhor sobre Israel. Então nós vemos claramente que Salomão foi a escolha feita por Deus. E Adonias, ao perceber que não assumiria o trono, ele quis ali se autoproclamar rei. E foi o que ele fez. Mas todos aqueles preparativos que ele havia programado não deu certo. Porque quando Davi soube do que Adonias estava querendo fazer, no mesmo dia ele foi, reuniu alguns sacerdotes e tal, e levantou Salomão como sendo seu sucessor. Salomão, quando ele assumiu o seu reinado, ele perdoou aquilo que Adonias tinha feito, aquele possível ato de traição, mas deixou bem claro para Adonias para que ele não cometesse qualquer tipo de falha seguinte, porque senão seria o seu fim. Só que Adonias, ao invés de ficar tranquilo na sua, não. Ele foi falar com a sua mãe, a Batseba, a mãe de Salomão, Batseba, para que lhe concedesse em casamento a jovem Abisaque. Essa Abisaque era uma jovem sunamita, que foi aí a responsável pelos cuidados do rei Davi já em sua velhice. Mas a Bíblia é bem clara de dizer que apesar de Abisaque ser uma das mulheres do rei Davi, ela ali não teve relações sexuais com o rei Davi. Davi não a conheceu. Então Adonias, ele resolve pedir Abisaque em casamento. Só que tinha um porém nessa situação. Possuir as mulheres de um antigo rei significava dizer que esse camarada que estava se casando com as mulheres do rei, ou uma das suas mulheres, seria aí o sucessor ao trono. Foi o que aconteceu ali quando Absalão ele quis dar o golpe também, quando possuiu as mulheres do seu pai, o rei Davi. Então, Salomão, ele presenciando essa situação, ele já sabendo o que havia acontecido com seu pai, ele no mesmo dia mandou matar a Adonias para que aquela situação não repetisse ali também no seu reinado. E seguindo as orientações de seu pai, Salomão também ele pôde se livrar de alguns possíveis inimigos do seu reino
e a Bíblia vai dizer que o reinado de Salomão se confirmava ainda mais pelo Senhor. Bom, agora que Salomão ele assumiu o seu trono por completo, a Bíblia vai narrar acerca do pedido que Salomão fez para o Senhor. Esse pedido se deu logo após que Salomão ali, em forma de gratidão, foi até Gibeão para oferecer cerca de alguns sacrifícios para o Senhor. Foram cerca de 1000 animais oferecidos em sacrifícios ali para o Senhor. Mais tarde, o Senhor vai aparecer a Salomão em sonho e falar para ele para que pedisse o que quisesse, que lhe seria feito. Só que Salomão, diante daquela tamanha responsabilidade, ele pede para Deus apenas uma coisa, para que Deus lhe concedesse um coração entendido para poder julgar toda aquela nação. Então Deus, ele se agradou tanto, mas tanto daquele pedido que Salomão havia feito, que não só deu somente sabedoria para Salomão como ele havia pedido, mas também ele lhe deu muita riqueza e muito poder ali durante o seu reinado. E a prova de que Deus havia dado realmente uma sabedoria extraordinária a Salomão veio logo quando ele teve que julgar a causa daquelas 2 mulheres acerca de um filho que elas tiveram. Vale lembrar que aquelas 2 mulheres, elas eram prostitutas, moravam na mesma casa e ambas tinham tido um filho. Só que uma se descuidou e durante uma noite acabou matando seu filho acidentalmente, dormindo por cima dele. E o que ela fez? Na mesma noite trocou seu filho morto por o filho vivo da outra mulher. Então, quando esse caso chegou até Salomão, ele usou de sua sabedoria que Deus havia dado para ele. Ele disse para que lhe trouxesse uma espada e repartisse aquela criança ao meio e desse metade para cada uma. A mulher que havia matado seu filho acidentalmente, ela concordou com a ideia. Só que uma mãe verdadeira, cá entre nós, jamais concordaria com essa ideia. E foi o que a mãe verdadeira fez. Ela não concordou e ela topou abrir mão de seu filho vivo e desse para outra mulher. E quando Salomão ouviu isso, Salomão imediatamente disse: olha, dai o filho vivo a esta, porque ela é a mãe verdadeira. Então, quando aquela situação chegou aos ouvidos do povo, diz a Bíblia que aquela nação, o povo de Israel, temeu o rei Salomão, porque viu que havia sabedoria de Deus nele para trazer justiça àquele povo. Esse relato ele nos mostra a importância de termos o espírito da sabedoria de Deus em nossas vidas. Porque hoje em dia, muitas pessoas elas têm servido a Deus apenas com a sabedoria humana. Só que a gente deve entender que nós não somos contra a sabedoria secular e o aprendizado, jamais. Devemos buscar sabedoria sim, aprender sempre. Só que na obra do Senhor, devemos entender que apenas sabedoria humana ela não é suficiente. Hoje em dia nunca vemos tantos livros de autoajuda, de como fazer aquilo, de como fazer isso, de como se tornar um líder de sucesso. Só que devemos ter o devido cuidado e buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, porque a Bíblia nos alerta a fazer isso. Em Tiago, capítulo de número 3, o verso 17 diz o seguinte: mas a verdadeira sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus e é justamente esse tipo de sabedoria que devemos buscar para servirmos na obra do Senhor. Outra coisa interessante a falar acerca do reinado do rei Salomão foi a questão da construção do templo, o templo de Salomão. Bom, o templo de Salomão foi o maior empreendimento feito por ele naquela época. Claro que existe ali outros grandes empreendimentos que Salomão pôde fazer ali durante o seu reinado, inclusive o seu palácio, que foi uma obra grandiosa. Mas de longe, o templo de Salomão foi uma obra gigantesca, o principal empreendimento construído por ele. É importante ressaltar que esse templo foi projetado pelo rei Davi, porque Davi ele pôs no seu coração de construir uma casa de habitação, uma casa para ali poder guardar
a Arca da Aliança, onde o Senhor se manifestaria com a sua presença, certo? Só que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque Davi, ele era um homem de guerra e tinha derramado muito sangue. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo justamente por esse motivo. Então o templo ele foi construído por Salomão, nos templos de Salomão. Então após Salomão ele ter construído aquele templo, que demorou aproximadamente cerca de 7 anos para ser construído, ele vai fazer agora a inauguração desse templo, que durou ali cerca de 14 dias. E foram ali milhares e milhares de animais que foram sacrificados. Foram ali cerca de 22 mil bois, se eu não me engano, e cerca de 120 mil ovelhas que foram sacrificados ali naquele lugar. Só que o que mais chama a atenção não foi a quantidade de animais que foram sacrificados, não foi a quantidade, e sim a qualidade da adoração que foi entoada ali para o Senhor. Diz a Bíblia, no texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, que após Salomão ele ter orado ao Senhor naquela inauguração do templo, diz lá em 2 Crônicas 7, que desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto e todos os sacrifícios que foram feitos ali, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Então, a Shekinah de Deus invadiu por completo aquele lugar, em sinal não só de aceitação daquelas ofertas, mas também em aceitação àquele lugar, significando que ali seria, a partir daquele momento, o local de habitação do Senhor. A exemplo disso, podemos ver que, assim como Salomão, nós também devemos oferecer sempre o melhor que nós temos ou que nós somos para o Senhor, para que a glória dele venha encher as nossas vidas com o seu poder, com a sua presença e com a sua Shekinah. Porque nos tempos de Salomão, era no templo que se adorava ao Senhor, era no templo que oferecia as ofertas, que fazia os sacrifícios para a libação de pecado, perdão dos pecados. Mas hoje nós sabemos que nós é que somos o templo do Senhor. A Bíblia é bem clara em dizer em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo do Senhor e que o Espírito Santo habita em vós? E assim como Salomão ofereceu não só o melhor da sua parte material para o Senhor, mas também espiritual, que nós também venhamos a oferecer o melhor que nós temos para o Senhor, não só no material, mas como também na parte espiritual, para que a glória do Senhor, a sua Shekinah, a sua presença venha a ser sobre nós. Mas Salomão, apesar de ter construído grandes empreendimentos para o Senhor, apesar de ter feito obras extraordinárias, ter um reinado glorioso, ter muita sabedoria, e muitos vinham de longe para conhecer essa sabedoria, ainda assim não foi o suficiente para que ele, no final de sua vida, se desviasse dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus havia dado algumas especificações para o rei. O rei deveria ser, de fato, uma escolha feita por Deus, israelita. O rei também ele não deveria possuir muitos cavalos, não deveria ter muitas mulheres e não deveria multiplicar para si nem ouro e nem prata. Mas no reinado de Salomão nós vemos tudo isso acontecer. Só que o que desviou Salomão dos caminhos do Senhor não foram os seus muitos cavalos e nem tampouco a sua muitíssima riqueza, e sim os seus muitos casamentos. E nós vemos que o principal ponto foram os seus casamentos com as mulheres estrangeiras. Salomão ali ele tinha cerca de 1000 mulheres, eram 700 esposas casadas com ele e cerca de 300 concubinas que eram servos de suas esposas. Mas é no capítulo 11 de 1 Reis que nós encontramos dizendo que Salomão ele havia amado muitas mulheres, casando-se primeiramente com a filha de Faraó, com mulheres endomitas, etéias, sidônicas e moabitas, entre outras. Salomão ele se casou com muitas mulheres estrangeiras. Mas a pergunta é, por que Salomão ele se casou com essas mulheres estrangeiras, sendo que era uma orientação de Deus a não se casar com esses tipos de pessoas, com essas mulheres de outros povos, de outras nações? E a resposta é bem clara quando nós vemos acerca do reinado de Salomão. Você se pergunta, por que o reinado de Salomão ele foi tão tranquilo, não houve relatos de guerra?
depois que houve um relato de quando Deus levantou alguns povos contra Salomão, mas isso foi só depois de ele ter pecado, de ele ter ali desviado toda a nação. Nós encontramos que Salomão, ele se casou com essas mulheres estrangeiras para poder firmar aliança com as outras nações, com os outros povos, para que eles não entrassem em guerra. No reinado de Davi, vemos muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas, mas no reinado de Salomão nós vemos um reinado tranquilo e pacífico, justamente por esses casamentos mistos de outras nações com outros povos que ele fez. Só que o que foi bom para um lado, nós vemos que foi totalmente prejudicial para o outro. Ao trazer mulheres estrangeiras para dentro do seu reinado, Salomão não somente permitiu que elas ali adorassem aos seus deuses, como também construíram altares de adoração para que elas fizessem isso. E isso não só contribuiu para o desvio do coração do rei, como também desviou a nação de Israel do único Deus verdadeiro. Contaminou completamente a espiritualidade da nação israelita. Bom, a exemplo disso, devemos entender que nós não devemos nos deixar levar pelas circunstâncias que nos cercam na vida. Salomão ele se desviou no final de sua vida, mas isso não aconteceu de uma hora para outra, foi progressivo. Mas chegou uma hora que Salomão ele se viu em um beco sem saída, e quando ele percebeu o que ele havia feito, para onde ele havia levado a nação de Israel, já era tarde demais. Salomão havia não só se desviado, mas como também desviado todo o povo de Israel. É como se nós hoje fôssemos entrar em um labirinto. No começo, fica fácil sairmos dele, porque nós estamos ali no começo, na entrada. Então nós podemos voltar para trás a qualquer momento. O problema é quando nós estamos no meio desse labirinto. Aí fica muito difícil nós acharmos a saída novamente. E Salomão ele se viu assim, se viu sem saída. Ele quis até consertar o seu erro, mas já era tarde demais. A nação de Israel já tinha se corrompido. E aí nós vemos ele escrever em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 8. É melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Porque o princípio do reinado de Salomão foi glorioso, mas o fim foi totalmente desastroso. Mas a pergunta principal a se fazer é: será que um rei tão sábio como Salomão, que escreveu tantos provérbios, que deu tanta orientação nos seus escritos para o povo também, será que ele voltou para os caminhos do Senhor no final de sua vida? Será que ele se arrependeu dos seus erros, daquilo que ele havia feito, não só com sua vida, mas com a vida do povo? Nós não encontramos nenhum relato de que a Bíblia vai dizer que Salomão se arrependeu dos seus erros, que Salomão voltou para os caminhos do Senhor, mas o que tudo indica através dos seus escritos é que sim. Salomão ele reinou ali cerca de 40 anos em Israel, A Bíblia não vai narrar como foi a sua morte, mas só fala que ele foi sepultado com seus pais na cidade de Davi e Roboão reinou em seu lugar. Roboão era o seu filho, só que o decreto já havia sido dado por Deus. O reino seria tirado das mãos de Salomão e dado para os seus inimigos. 10 tribos foram dadas para Jeroboão e apenas 2 ficaram ali com Roboão. Mas isso não aconteceu no reinado de Salomão. Por amor a Davi, isso aconteceu só no reinado do filho de Salomão. Só que nós entendemos como um todo que Salomão ele pôde ainda se arrepender do que havia feito com a sua vida, com a nação de Israel. É o que nós encontramos nos seus escritos. Ele vai declarar o seguinte, em Eclesiastes capítulo de número 12, verso 13, diz, ele dizendo: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então que a exemplo de Salomão, possamos vir a ser assim, pedir sabedoria a Deus, fazer sempre o nosso melhor para Deus e principalmente temermos a Deus, para que no final de nossas vidas nós não venhamos a nos desviar e nem servir de pedra de tropeço para o nosso irmão. Amém? Então que essa palavra ela possa vir a servir para você, possa vir a te ajudar de alguma forma, de alguma maneira. E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e se inscreve no canal, que mais mensagens mais pra frente eu irei gravar aqui para vocês. Amém? Por hoje é só, fique com Deus, fique na paz e até mais.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.